me chamo Josi Carvalho, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje, no Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada, eu vou contar com a presença da pedagoga e especialista em gestão estratégica em educação, Ducel Mendes, que é palestrante com foco em transformação de resultados e já palestrou em vários estados do Brasil com sua palestra Plano de Voo para Empreendedores Vencedores. Fez seu primeiro mergulho internacional em 2022, quando palestrou em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Ducel é mentora que desenvolve a mentoria Acelere com método próprio. É especialista internacional em perfil comportamental, analista e terapeuta corporal internacional bioenergética, treinadora da imersão socioemocional Agir, e agora também escritora. Acaba de lançar um livro, Quais de Mim Você Procura? Mulheres Palestrantes. E hoje ela veio nos contar tudo sem esconder nada sobre os detalhes e as possibilidades e resultados do empreendedorismo na educação. Seja muito bem-vinda, Ducel Mendes. Muito obrigada, José, é uma satisfação. Uma honra poder estar aqui contigo. Ducel, quando eu cito o nome Ducel Mendes, para mim vem um mundo, né? Quem conhece Ducel aqui na região. Em educação, você é gestora, é profissional, coach, é líder em vários âmbitos da sua vida, mas tudo relacionado à educação. Quando que a história da educação iniciou na história de Ducel Mendes? Ok, então, a minha história começou a criar um caminho, né, para a educação, como eu costumo dizer, a partir da necessidade de mudar a realidade. Eu não tinha esse sonho de ser professora, de ser gestora, nada disso, né? Na verdade, o meu sonho era de fazer parte das Forças Armadas. Nada a ver, né? Detalhe, menina, você já contou isso em algum lugar? Conte-me tudo, não me esconda nada. Pois é, mas aí, veja, a partir do falecimento do meu pai, né, aos 13 anos, eu comecei a assumir o lugar, né? Tomei essa iniciativa de assumir este lugar, entendendo que iríamos ficar eu, 4 irmãos, né? Uma escadinha, literalmente, e a minha mãe que tinha problemas de depressão. Então, minha mãe era dependente do meu pai, meus irmãos, nós éramos dependentes do meu pai, então eu me vi numa situação que eu me achei na obrigação de honrar esse cuidado que ele tinha pela família, né? E daí eu tomei a decisão de assumir este lugar da pessoa que iria liderar a família, né? Aos 13 anos. Inclusive, essa foi uma promessa que eu fiz a ele. Eu não vou entrar no detalhe para não chorar. Mas o que ocorre? Eu costumo dizer que, às vezes, aquilo que a gente acha que é um grande fim, né, que é um grande desafio que talvez te leve para o fim, na verdade é um grande começo. O que às vezes a gente chama de fim é um grande começo, né, ou recomeço. E foi um grande começo para as nossas vidas. Nós viemos aqui para Santa Cruz, morávamos em Ceará-Mirim, em fazenda, e vir para Santa Cruz, para ficar mais próximo da família da minha mãe, fez com que eu fosse procurar trabalho para ajudar em casa, né? E aí eu comecei a trabalhar aos 13 anos, no supermercado antigo, né, de Zé Dantas. Não sei se alguém aqui lembra, mas eu ia todos os dias perturbar atrás de um emprego. Aí eu lembro com 13 anos. 13 anos. Aí o gerente olhava assim e dizia, não tem. Mas eu ia todos os dias, que eu acho que ele se cansou e disse assim, eu vou dar qualquer ocupação para essa garota. E ele me deu uma função de embalar sabão, aquele sabão preto, né? E aí eu embalava o sabão com papel de jornal, revista, e montava aquelas pilhas bem bonitinhas lá no supermercado. E depois de alguns meses, ele me promoveu para tomar conta de uma seção, da seção de limpeza do supermercado. E assim as coisas foram acontecendo. Porém, eu tinha muito cuidado com relação aos estudos, né? Estudo para mim sempre foi foco. Até hoje eu estudo porque é uma coisa muito prazerosa para mim, eu amo estudar. E eu também cresci escutando dos meus pais que a gente tem que estudar para ser gente, né? E ele dizia o que era ser gente para mim. Eu me lembro que por N vezes ele dizia assim, tem que estudar, porque vai chegar um dia que eu e sua mãe vamos estar cansados
E você, com o estudo, não vai precisar passar pelos desafios, pelo esforço físico que a gente passa, né? E isso realmente eu incorporei, de fato, e eu sempre acreditei que o estudo, ele podia me levar mais longe, né? E hoje eu digo, inclusive, para qualquer empreendedor, para qualquer criança, qualquer jovem, eu digo o tempo todo isso lá na escola. Inclusive, é uma frase que a gente usa: estudar para ir mais longe, né? Principalmente agora, né? Que é uma sociedade do conhecimento, uma sociedade com uma evolução muito rápida, mas uma sociedade permeada por muita informação e superficialidade. Então, as pessoas que estudam com profundidade e agem de fato, com certeza serão as pessoas que se tornarão especialistas em determinados assuntos, terão espaços ali garantidos. Então, enfim, passei por N profissões: babá, empregada doméstica, sacoleira, trabalhei numa loja de atendente, depois tomava conta da loja, né, como gerente, tudo, fazia tudo, né, na loja. É a famosa mulher desenrolada que a gente diz. Na região a gente geralmente diz, a pessoa que faz muitas coisas. E aí, passei por N profissões, né, mas sempre estudando, né. Eu lembro muito, até agora no momento que a gente teve no evento da Festa das Personalidades, Milton foi meu professor, ele foi lá na minha escola e disse assim: eu nunca esqueço que todo mundo ia embora para a praça namorar e você ficava na sala fazendo os trabalhos dos colegas para apresentar no dia seguinte. E ficávamos praticamente só eu e você. Eu sempre chegava em casa dizendo: eu acho que só quem se importa comigo é aquela aluna, os outros não se importam, né? E aí eu tinha muito cuidado de estudar. Por quê? Porque no dia seguinte eu passaria o dia trabalhando. Então, o tempo que eu tinha, eu aproveitava ao máximo. Você estudava à noite, no caso? À noite, né? O dia inteiro trabalhando? No Oscar Lina, e depois fui para o estadual. Mas, enfim, sempre com muito foco, estudo, trabalho, que eu sabia que o estudo seria um passaporte, né, para essa superação de tudo isso. Quando eu estava concluindo o magistério, né, eu me lembro que o grupo de pessoas lá da escola na qual eu estagiei, e a gestora, eles chegaram, elogiaram bastante, né? Foi muito importante para mim. E esses elogios, essas questões todas, chegaram até a diretora do estadual na época, e ela me indicou para fazer um processo seletivo de uma escola privada que existia aqui, o NEC, né? Na época eu fiz o processo, fui admitida e comecei a trabalhar no NEC. Professora. E fui me encontrando nesse caminho, né? Eu acho que, independente da função que a gente vai exercer, o sonho da gente não é exatamente sobre a função. O sonho da gente é sobre onde a gente quer chegar e que resultados a gente quer ter. Então, de tudo eu sabia de uma única coisa: eu não queria ficar naquela situação de limitação com a minha família, e que eu precisava, e eu, enquanto liderança da família, apesar de pouca idade, eu precisava encontrar uma superação, eu precisava encontrar uma forma de sair daquela pobreza, né? E aí, o que ocorre? Eu agarrei essa oportunidade, outras funções, né, de substituição no próprio estadual, mas foi lá na escola privada que eu vi o quanto o meu jeito de conduzir as aulas, o meu jeito de interagir com os alunos era um jeito diferente. E aí, alguns pais, eu encontrei inclusive também nesse encontro lá da Festa das Personalidades, com a primeira mãe que colocou a filha no meu reforço, né? Foi muito emocionante a gente ter se encontrado. E aí eu entendi que as pessoas precisavam de um serviço, e eu tinha como servir. Porque, na verdade, o empreender não é você abrir qualquer negócio, seja de produto ou serviço, e o outro que chega porque ele precisa de você somente. O outro chega com a necessidade, e empreender é você ter a capacidade de servir e atender essa necessidade que o outro traz. Então, eu entendi que eu poderia trabalhar assim em casa. Minha casa era muito humilde, muito pequena, só cabia acho que 4 ou 5 alunos na sala de casa, e era o que eu tinha de aluno, mas as famílias sempre muito satisfeitas, os alunos também, era muito amor envolvido, até hoje né? Era muito amor envolvido, muita atenção, muito cuidado. E aí aquilo tudo também foi me incomodando,
né? Foi me incomodando. Eu digo, não. Eu tenho um potencial bacana aqui que eu estou entendendo. Eu estou entendendo que existe uma necessidade das pessoas e eu posso atender essa necessidade melhor. Atendendo mais alunos. Aí chegou. Aí chegou a escola, né? Então, a escola começou com o reforço na minha casa e se estendeu pela necessidade de ver que eu poderia fazer mais, né? Vender mais o meu serviço e naturalmente, ter uma rentabilidade melhor, né? E foi isso que aconteceu até eu também criar a coragem, né? Eu passei por muitas situações de muitas humilhações, né? E chegou um dia que eu, somada à necessidade de crescer, eu passei por uma situação também muito constrangedora, e eu disse assim, poxa, eu não quero mais ficar neste lugar. Eu estou com a necessidade e eu estou também com a vontade de não ficar mais neste lugar, né? Então, eu juntei essas duas necessidades e comecei a pensar o que é que eu poderia fazer, né? E aí, eu, bem astuta, fui lá em Seu Luís de Primo, que tinha um prédio bem antigo na Eloy de Souza. Ele já tinha alugado esse prédio. Eu bati o olho no prédio e disse, eu acho que eu só posso pagar, se eu puder, o aluguel desse aqui. Aí fui lá em Seu Luís de Primo, conversei com ele, convenci a ele a tirar a pessoa que era um bar. E eu disse, olha, não é legal um bar nessa rua que só tem família. Os vizinhos nem gostam. De fato, os vizinhos não gostavam. Me aluga aqui, a gente tem perspectiva, é escola e tal. Aí ele fez isso, ele viu um outro prédio para essa pessoa, que ele tinha vários, e me deixou lá na Eloy de Souza, né? Quando eu comecei na Eloy de Souza, eu não tinha nada, eu só tinha vontade, né? Eu estava dizendo assim outro dia para minha irmã, olha, eu passei 15 dias para pensar no nome da escola, 15 dias, um mês para idealizar, não sei qual, enfim, eu passei muito tempo idealizando, desenhando. Mas de onde surgiu mesmo CREARTE? Porque são siglas, né? Era CRIARTE, que era Centro de Reforço, né? Integral e Intensivo com arte. Aí depois, quando foi se formando paulatinamente as turmas da educação básica, começando pela educação infantil, aí eu fui, quando foi registrar, eu mudei, né? Mudei o nome, dei uma aperfeiçoada na sigla, mas praticamente ficou a mesma coisa, continua, só saiu o reforço, né? Então, era CRIARTE, ficou CREARTE. Né? Nesses primeiros minutos que a gente está conversando aqui, quem é empreendedor, deseja empreender, já tirou várias lições aí. É a vontade, é a coragem, é fazer com que tem, é despertar e ir, independentemente do estado que você esteja. É pegar o sonho e transformar aquilo ali em realidade. E a gente começou, eu posso dizer que a falar do seu principal sonho, que é o CREARTE. Tá se emocionando? O tempo todo. Vamos tomar uma água? Eu vou pro intervalozinho, daqui a pouco a gente volta. Apoio Risa Edutec, Educação Financeira e Tecnologia do Ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. CREARTE, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redicom, tudo que é bom tem na Redicom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. Voltamos com o seu podcast Conte-me Tudo, não me esconda nada, com o do Céu Mendes. A gente está falando de empreendedorismo na área da educação e a gente finalizou o primeiro bloco do Céu falando do CREARTE. Você já começou a falar dos primeiros desafios, como é do início, né? Mas também a sua história são possibilidades para outras pessoas que desejam empreender. Mas me fale aí, continue contando a história do CREARTE. Eloy de Souza. Tô aqui, certo, só acompanhando. Então, quando fomos para lá, como eu havia dito, né, nós não tínhamos nada, eu não tinha nada. Daí eu conversei com a minha tia, ela mandou alguns livros, umas estantes por um taxista. Uma colega minha tinha um reforço que ela fechou, me vendeu fiado, né, umas mesinhas, umas cadeiras, e tudo que era da minha mãe eu levei para ser os móveis da escola. E levei a família toda. Aluguei a casa da minha mãe, e para cobrir o aluguel do CREARTE, né? E lá nesta casa, tudo que era da nossa casa ficou sendo da escola. Nós só tínhamos direito a 2 quartos, porque nós terminávamos o dia e ia
ia dormir, né? Porém, eu vi que a gente estava começando do nada, literalmente, né? Então, eu precisava trabalhar. Então, fui trabalhar de coordenadora numa outra instituição privada, num dos horários do dia, para compensar as despesas da escola, de tudo. Começamos com 10 alunos, eu, minhas 2 irmãs, né? Gésia e Vitória, que até hoje estão comigo, uma amiga, Rosineide, e quando foi, começamos com 10 alunos, concluímos o ano com mais de 50 alunos. Né? No primeiro ano? No primeiro ano, muito mais. Eu acho que a gente tem uns 80, sei lá, 60, não lembro bem exatamente. Daí, os pais dessas crianças começaram a pedir que a gente colocasse a escola convencional, comum, né? A escola básica. E aí eu tive o cuidado de começar pela educação infantil. Em 3 anos, nós tínhamos mais de 300 alunos. Em 5 anos, quando nós saímos de Eloy de Souza e fomos para o Instituto, nós, em 5 anos, éramos a maior escola da cidade, escola privada. Do que se dá esse sucesso do céu? Tem um ditado que eu sempre ouço que diz que a empresa é a cara da sua liderança. Isso condiz em relação ao CREARTE, porque a gente que convive diretamente na escola, a gente sabe que tem questões que, vendo a sua história, a gente vê que o CREARTE é um reflexo do que é do Céu Mendes. Família, educação, línguas, né? Motivação total. Coloca aquelas crianças para fazer o que eles geralmente não fazem. Tem diferencial. É uma escola que tem diferencial. E ao mesmo tempo que é uma escola que, às vezes as pessoas dizem assim, os pais colocam, a escola que se vire. A gente não vê isso no CREARTE. A gente vê a família sempre unida com a escola. O CREARTE é o seu reflexo, de verdade? Inclusive para todos os empreendedores, né? Este é um dos pontos que a gente trata na mentoria, que a empresa é a nossa extensão. Em saúde, em doença, em prosperidade, em pensamento, em ideia, é a nossa extensão, né? E o CREARTE, ele, além de ser a minha casa, né? Já há 23 anos, o CREARTE, de fato, hoje eu tenho discernimento disso, né? Hoje, quando eu vejo os meus colaboradores estarem em um ambiente harmônico, leve, que apesar de todos os desafios que tem em meio às convivências humanas, a gente está ali todo mundo junto, a gente faz o melhor possível, a gente se trata bem, a gente se respeita, a gente olha o aluno de um ponto de visão humanístico. Então, essa é a minha cara, né? Por quê? Porque quando eu pensei numa escola em que os pais pudessem deixar os seus filhos entendendo que eles iam ter, primeiramente, um tratamento igualitário, né? Segundo, que eles iam ser instigados a ter criatividade, a ter inovação, a pensar diferente, a fazer coisas criativas. E é o que a gente busca fazer, né? É uma marca muito forte da nossa escola, é inovar, criar, né? E tratar o ser humano como ser humano, não como um boleto, né? E aí, os meus funcionários... Teve um dia que eu acho assim, fiquei muito emocionada, que uma mãe veio, né, de Natal e chegou lá e no final das contas ela falou assim, quando ela veio conversar comigo, vocês treinam para sorrir todo mundo igual, é? Aí eu achei muito legal, eu disse, por que todo mundo ri igual? Tá todo mundo sorrindo igual. Aí eu disse, eu fico muito feliz com isso, porque esse sorriso é a extensão do meu. Eu nunca ensinei nem pedi para ninguém sorrir dessa forma, mas é o jeito, né? O acolhimento. Longe de mim falar em perfeição, em algo supremo, não existe isso em lugar algum. Mas de uma coisa fique certa, a gente se esforça muito para acertar, mas eu sei que a gente vai continuar errando e a gente vai continuar se esforçando muito mais para acertar. E eu fico feliz em saber, quando eu ouvi depoimentos de ex-alunos, né, da escola, meus, na época que eu não tinha escola, de dizer assim, olha,
Você foi a pessoa que Eu tenho uma aluna que hoje ela mora na Itália e ela chegou, quando eu comecei a ser professora, ela era fora de faixa, totalmente, uns 3, 4 anos de diferença. E ela mandou uma mensagem para uma amiga dela para que eu tomasse conhecimento, e ela disse assim, a professora que me acolheu foi do céu, e ela tinha tanto cuidado para eu não entender que eu era muito diferente da turma, que eu não senti durante todo o período, ela estudou 2 anos comigo, durante todo o período eu não senti que eu estava fora de faixa. Esse acolhimento, esse respeito, esse cuidado de olhar o outro sem julgamento, sem estar buscando coisas desnecessárias no outro, isso foi bem enfatizado, isso me deixa feliz, porque é uma marca boa, né? Eu tenho muito interesse de passar pela vida das pessoas, pelos lugares, deixando marcas boas, né? Porque no final das contas é o que a gente deixa, né? Não é o objeto, não é... O que a gente deixa são marcas emocionais, né? Marcas afetivas, e que a gente tem essa preocupação de deixar as melhores marcas. E além de a gente ouvindo a sua história, você mudou a sua história. E a da sua família, como foi a promessa que você fez ao seu pai. Isso. Colocou a família no seu sonho, hoje eles estão juntos, juntamente com você, se realizando. Cada um na sua área. Isso. Você mudou a sua vida. Isso. E agora você é uma coach, está ensinando as pessoas a mudarem a vida delas. Então você mudou sua vida e agora está mudando a vida das outras pessoas. Como é que você se sente nesse papel de coach? Para além do coach, né, que o coach é uma ferramenta que eu tenho de formação e uso quando é necessária, né? Hoje eu me considero uma terapeuta, né, como eu falo, para além do coach, e apesar de usar as ferramentas quando necessário. Terapeuta e analista corporal, bioenergética, que é a minha formação internacional. Na verdade, assim, a escola... Por muito tempo, né, por mais de 20 anos, que é o que eu venho movendo ali, envolvida, eu adoro tudo aquilo ali, eu adoro educação, né, eu adoro lidar com gente. Gente dá muito trabalho, eu sou extremamente trabalhosa, né, diga-se de passagem, mas eu tenho muito amor pelas pessoas, né, e se tem uma coisa que me dá muito prazer, é saber que eu impulsiono o outro para frente, de alguma forma, seja no que eu falei, seja no que eu fiz, seja na forma que eu acolhi. Então, eu já entendi que a minha missão nesse mundo é empurrar o povo para frente. Seja os meninos que estão estudando lá na escola, seja na palestra que eu estou dando, seja no atendimento, né, específico com aquela pessoa enquanto terapeuta, mas mobilizar as pessoas e tirá-las do lugar é a minha missão. Isso aí eu já entendi, já me conectei com isso, já acolhi isso das mãos de Deus, está tudo ok. Hoje eu vejo a oportunidade, por exemplo, de trabalhar o processo terapêutico, o processo de análise com as outras pessoas, entendendo que, para além da educação, eu consigo trabalhar as pessoas numa outra perspectiva, que é o empreender. Então, o empreendimento, ele é parte da minha vida, né? E eu sou prova viva de que é por meio do empreendimento que a gente pode mudar as nossas vidas e as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Então, se você me perguntar o que é empreender do céu, empreender é transformar a vida, a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque foi isso, né, como você bem coloca, foi isso que aconteceu comigo, com a minha família. Apesar de eu ser funcionária pública, né, mas quem me deu e quem me dá o padrão de vida que a minha família, que nós vivemos hoje, foi o meu empreendimento. E eu gostaria que as pessoas entendessem isso. Eu empreendi por um bom tempo em concurso, beleza. Mas as pessoas que têm pressa, as pessoas que têm a necessidade de superar a limitação, superar a pobreza, começa a pensar no empreendimento. E começa de onde você está, com as condições que você tem. Você não precisa ir lá para o outro lado do mundo. Não, você precisa fazer o que você pode fazer, de onde você está, com as condições que você tem. Eu também costumo dizer que a pobreza,
ela mexe muito com a nossa autoestima. A pobreza, na verdade, ela te coloca num lugar que você entende que você não merece ficar lá. Mas algumas pessoas ficam. Pela mentalidade que tem, pelo comodismo, por não conseguir enxergar perspectiva. É por isso que eu não gosto de falar só de desafio do empreendimento. Eu gosto de falar em possibilidades que existem nos empreendimentos, apesar dos desafios. Não é fácil empreender no Brasil, não é simples, tá? Mas é possível. É possível, né? Particularmente, eu vejo com muita nobreza as suas falas, porque a gente, quando se fala em empreender, se fala em empresa, se fala em mercado, se fala em concorrência. E muita gente que quer empreender não tem a nobreza de compartilhar aquilo e ver outras pessoas crescendo por meio dos seus ensinamentos. Então, existe muito disso. Eu sei, eu tenho esse conhecimento, eu vou guardar para mim, eu vou tentar vencer com o meu conhecimento e o mundo que faça o seu. E a gente vê na sua história que, além de desenvolver o seu sonho, você carregou um monte de gente junto com você, sua família, e agora está trabalhando para compartilhar ainda mais o seu conhecimento para ajudar outras pessoas a saírem do estado onde estão nesse momento. Não é isso? Isso. Ai, que história bonita, que história bacana do céu. Volto já, 1 minutinho de intervalo, a gente volta com o Docel Mendes. Apoio Risa Edutec, Educação Financeira e Tecnologia do Ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redicom, tudo que é bom tem na Redicom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. Compartilhar ensinamento é uma das missões de Docel Mendes. A gente vai falar sobre 2 projetos que estão impactando vidas. Primeiro, o plano de voo para empreendedores vencedores e a mentoria Acelere. O primeiro já levou ela para Orlando, viu? Estados Unidos da América do céu. Conte-me tudo sobre isso, sobre esse plano de voo para empreendedores vencedores. Certo, muito bem. Então, você falava de entrega, né? De estar ensinando, de estar entregando isso para as pessoas e não querer guardar. Eu gostaria de dizer às pessoas que é uma ilusão você querer guardar, abafar aquilo especificamente para você. Claro, se você está num projeto e até que isso aconteça, é natural que você tenha seu sigilo. Porém, hoje eu tenho uma compreensão muito clara de que tudo que a gente tem é para servir, tá? Para nos servir, para servir ao próximo, para servir a nossa família, para servir as pessoas. Então, assim, se você acha que você não sabe nem o que fazer no empreendimento, se questiona assim, em que você é bom? Em que você poderia servir as pessoas? Como você poderia servir as pessoas? Aí você encontra o que você pode fazer de muito legal para servir, né, como um propósito de vida e para você também ter um negócio que te devolva aquilo a partir do que você serve, ou seja, que te dê um retorno também. Então, assim, todas as vezes que eu penso no meu propósito de vida, eu não penso primeiramente no que ele me dá de retorno financeiro. Você não pense na parte financeira, só penso, calculo, tenho me especializado para saber liderar finanças, né? E aplicar, inclusive, isso na escola, porque isso quando a gente não aprende isso, quando a gente não tem sabedoria de lidar, não cria essa inteligência financeira, né, que é muito técnica especificamente, então a gente muitas vezes sofre desnecessariamente muito tempo das nossas vidas. E não ensinado na educação tradicional. Não ensinado, é por isso que a gente tem essa preocupação na escola, né, e de ir colocando isso de forma cautelosa. Mas lá a gente começa ensinando assim, o que o dinheiro não compra. E o que o dinheiro não compra? Tua espiritualidade, tua paz, em algumas circunstâncias ele pode te ajudar a ter, porém ele não compra toda a tua paz, ele não compra toda a tua saúde, ele não compra a tua família, ele não compra a tua mentalidade, ele não compra a tua coragem, ele não compra um monte de coisas que são nossas enquanto seres humanos e que precisam ser desenvolvidas.
Na minha concepção, estando desenvolvido e compreendido e valorizado, inclusive a vida, que o dinheiro não compra. Estando isso bem incorporado, vai ser mais fácil de não me iludir com o que o dinheiro compra. Por quê? Porque eu vou sair de uma base de valor. Tá? E aí o que o dinheiro compra é problema meu, porque ele é usufruto, eu faço o que eu quiser. Né? Eu faço o que eu quiser. Mas eu vou fazer isso de bom senso, eu vou fazer isso valorizando a vida, eu vou fazer isso que tem sentido, né, para a minha vida. E aí, servir as pessoas, eu vou deixar uma dica, tá? As pessoas que desejam crescer no seu empreendimento, a primeira coisa que ela precisa é se preocupar em entender de gente. Você não faz negócio com animais, com bicho, né? Com bicho que eu digo que não é ser humano. Você não faz negócio com objetos. Você não faz negócio só com seres imaginários. Você faz negócio com pessoas. Se você faz negócio com pessoas, no mínimo, você tem que se esforçar para se conhecer, se entender enquanto pessoa e entender de gente. Quanto mais a gente entender de gente, mais teremos possibilidades no nosso negócio. Por quê? Porque o nosso negócio, ele não é para nos servir, ele é para servir o outro. E, como consequência, ele traz os resultados que ele pode trazer. Tá? Então, para vender, você precisa entender de gente. Você precisa se conectar com as pessoas. Tá? E veja, se você se dispuser a servir as pessoas com o melhor que você tem, você também vai começar a entender que o seu ticket, ele pode ser melhor, porque sua entrega é maior, né? E eu gosto de fazer um exercício com as pessoas assim, ó. Quando você vai entregar algo, eu entrego assim. E quando você vai receber algo, eu recebo assim. Se for muita coisa, eu recebo com as duas mãos. Se for muita coisa para entregar, eu entrego com as duas mãos. Então, o movimento é o mesmo, tá? Então, a nossa vida, o nosso sucesso, ele tem muito mais a ver com o que eu entrego do que com o que eu recebo. Porque eu recebo, ele vem na mesma proporção, muito provavelmente, quase que sempre, da demanda que eu entrego. Então, veja, se eu entrego um serviço melhor, se eu entrego o conhecimento que eu tenho para servir essas pessoas, o que vem na mesma proporção. Tem uma passagem da Bíblia, eu não lembro agora, né? Mas é dito exatamente isso. Que a nossa entrega, ela seja com coração e que ela seja maior. Melhor dado que receber. Porque, independente de qualquer coisa, essa entrega maior, ela vem maior. Tá? Quem entrega de mão fechada, ela entrega de mão fechada e de mão fechada ela não consegue receber. O que entra numa mão fechada? O que sai de uma mão fechada? Né? E quando a gente vai para as questões emocionais, as pessoas que prendem demais, que são por suas questões de vida, né? Por sua história de vida, né? Não estou julgando, mas as pessoas que prendem demais, elas prendem tudo. Elas prendem a mentalidade que poderia ampliar para desenvolver um negócio, para fazer conexão, para fazer network, né? Hoje, uma das maiores discussões de crescimento é network. Network com responsabilidade, network com reciprocidade, né? Network para servir e não simplesmente só numa base de interesse, que eu vou porque eu quero no oba-oba, eu vou ganhar, vou tirar proveito, não. Então, veja, entregar, quanto maior for a sua entrega neste mundo, né, para as pessoas, para o universo, fique certo, o recebimento ipsilítere, da mesma forma, né? E isso é importante por quê? Porque as pessoas muito presas, se você entrar no negócio, isso eu faço porque eu entro no negócio, eu trabalho com empreendedores, eu faço processo terapêutico também com empreendedores, desenvolvo a mentoria Acelere para empreendedores, e geralmente é assim, quando eu entro na empresa, ou quando eu entro na sala do empreendedor, a gente já entende se ele prende demais. A pessoa que prende demais, ela está prendendo, muitas vezes, contendo demais emoções. A centralizadora dores também.
tá aprendendo demais determinadas coisas, e essa prisão é o que impede, muitas vezes, a fluência da sua empresa. Na verdade, a nossa vida, ela foi criada para fluir. Não é para ficar parado. O que está parado apodrece ou morre. Né? Deixa uma água parada, deixa uma comida parada. Aliás, faça melhor. Se você fechar a sua casa, ela vai estar muito mais suja, sem ninguém, fechada, sem uso, do que com uso. Porque a vida, ela foi criada para ser fluida, para ter fluidez. E às vezes a gente está se apegando a determinadas emoções que não nos deixa evoluir, está se apegando a determinadas crenças, a determinados hábitos culturais, está se apegando a um pequeno investimento que a empresa poderia fazer, e essa empresa deixa de crescer. Eu não sei se você sabe, mas o nosso estado, ele tem umas características muito impeditivas de crescimento, né? E se você comparar, por exemplo, o Rio Grande do Norte e alguns outros estados, a gente recebe muito brinde nos outros estados, né? Às vezes você conquista alguém por muito pouco, é só um detalhe, mas aquilo que você prende fica lhe cercando, então você precisa da fluência. Quando eu estou dizendo isso, eu também estou dizendo a você que isso perpassa muitas vezes pela visão do segurar, do prender, da mesquinheza, né? Desse segurar que é só para mim. Aí onde é que você se conecta com o outro quando tudo é só para você? É necessário entregar. Isso também na nossa casa, na nossa família, entrega. Quanto maior for essa, eu estou cansada de dizer isso lá na escola, entrega amor para esses meninos, limite também, entregue bastante, entregue amor, entregue atenção, entregue afeto. E tenha certeza que essa entrega ela não vai voltar em vão. Acabamos de ter uma mentoria particular com o Ducel Mendes, viu? Porque se você tiver ligado no podcast, tem muitas dicas no ar aí. E a gente sabe que o empreendedorismo, ele surge de uma necessidade. De onde surgiu a necessidade aqui na região? O que você conseguiu visualizar no nosso comércio, na nossa cidade, que despertou do céu para realizar o plano de voo? De onde surgiu esse nome? Plano de voo para empreendedores vencedores. Deixa o ênfase. Os derrotados, pelo amor de Deus. Não chegue não, porque é para os vencedores. De onde surgiu? Então, como eu disse, o CREARTE sempre foi a minha vida, né? Todos os dias eu moro, né, lá na minha escola, mas eu sempre quis contribuir mais. Quando chegou a pandemia, eu tive muito medo de morrer, tá? Eu acho que depois de um período que eu fiquei no hospital, que eu costumo dizer que quando eu estava no hospital, eu senti ali a morte me acariciando ali várias vezes, e assim de fato foi. Nossa. Mas quando chegou a pandemia, eu tive muitas dúvidas se eu conseguiria ultrapassar aquilo ali. Fé eu tinha, mas vez por outra, quando eu via toda aquela derrota, aqueles problemas todos, aquilo ali me abalou bastante. Foi muito tenso esse período. Foi, e eu orava muito a Deus, assim, eu perguntava muito assim, Senhor, se eu não conseguir passar por esse período aí de pandemia, que eu também não sabia quando ia terminar, não sabia de nada, o que eu fiz com a minha vida? Será que eu estou fazendo o que o meu coração quer? Será que de fato esse é o meu propósito de vida? E aí eu vi uma propaganda, apesar de gostar muito de falar, né? Eu me realizo falando, me realizo dando aula. Quando eu termino uma aula, eu estou em ápice total, né? E eu vi lá que tinha um curso para palestrantes, né? Então eu me inscrevi e durante um ano, né, eu fiz todos os cursos que você imaginar para palestra, tudo no Instituto Gente, com o Roberto Chiniachique. E pela minha desenvoltura, eles iam me concedendo apoios de desconto, né? E aí eu fiz tudo que você imaginar, relacionado à palestra, à performance, a tudo. E eu fui me encontrando naquilo ali, né? Poxa, eu tenho tanto conhecimento, eu posso arrumar esse conhecimento e servir as pessoas, né? E um ano depois, eu estava no palco do Instituto Gente em São Paulo palestrando. Mas o que eu acho que é muito legal nisso tudo, né? Eu gosto de contar essa parte.
Eu tenho certeza que o mundo é das pessoas determinadas, que agem, né? A determinação não só aqui, mas que agem. Então, as pessoas determinadas, elas fazem coisas assim, conseguem coisas assim que você não acredita. E eu me lembro que quando eu entrei e comecei a me identificar e a imaginar tudo aquilo, né? Então veio muita fé no meu coração, porque acreditar é assim, eu acredito que vai, mas não vai, não sei o quê. Eu tô vendo, eu estou acreditando. A fé, você acredita, você crê, sem ver e sem estar lá, mas você age como se já estivesse. Então, todos os dias de madrugada, quando eu me acordava para ir treinar as palestras e vários desafios que a gente tem, palestra em 1 minuto, 2, 3, 4, 5. Você me pedir uma palestra em 1 minuto, eu te dou. Em 5 minutos, te dou, tá? Então, eu me acordava todos os dias de madrugada, 3 horas da manhã, e eu treinava a palestra até 6, que era o horário que eu ia me preparar e tal, para começar o trabalho, os trabalhos comuns, né, do dia a dia. E quando eu ia, que eu fazia muito barulho, né, eu sou barulhenta, então eu ia pro quarto das minhas filhas, deixavam elas dormiram muito tempo no meu quarto, porque eu ia para lá para ficar barulhando no quarto delas. E quando eu estava ali treinando, eu sempre estava muito orando a Deus, assim, Senhor, me dá claridade aqui, se de fato é isso. Me ajuda a ter esse discernimento, né? E eu sempre terminava muito emocionada, mas era lá, tal. E eu me via assim, ó, na minha banca de 3 minutos, quem vai estar é o Roberto. E eu já me via lá, e eu treinava para apresentar o Roberto, e assim foi. Né? Ele estava lá. Muito emocionado, e uma coisa muito linda assim que ele me disse, que eu disse, pronto, é isso mesmo. Ele disse assim, ó, você tem muito amor pelas pessoas. E você se conecta muito fácil. Nós estamos de forma remota, mas eu estou conectado com você. E aquilo ali foi só uma confirmação. Digo, agora ninguém me segura. De São Paulo, segura mesmo não, Flórida. Então pronto, então assim, isso foi... Eu disse, poxa, tem tanto empreendedores no país que não está mais se vendo como vencedor, que o negócio já está cansado, que não está vendo possibilidade. Tem tanto empreendedor que tem a gana, tem o instinto, tem as ideias, tem a visão, mas não vai porque não tem coragem. Então, aí veio no meu coração, poxa, eu preciso entregar à minha cidade, ao país, essa minha missão, que é o quê? Que as pessoas criem esse espírito que eu consegui construir, que foi de ser vencedora. Então, quando eu olho, um dia Anderson me perguntou assim, do céu, você já pensou que isso poderia não dar certo? Eu disse, não. Eu nem pensei nisso. Eu só pensei, eu penso assim, quando eu me determino a fazer algo, eu vou fazer até dar certo. Vencer ou vencer. Perder, ou vai. Perder, né? Não é a opção. Não, então ou vai. Vai até onde eu de fato quero chegar. Mas olha, o nosso país precisa empreender mais. Os nossos jovens precisam entender que, para além dessa superficialidade, que muitos estão perdendo muito tempo, né, com muita distração, com muita ilusão, é importante estudar para empreender de forma mais assertiva, já que está tantas mudanças, né, e agora teremos ainda mais, já estamos tendo com a IA, né, com a inteligência artificial. Então, empreender de forma mais assertiva, estudar para não sofrer tanto, porque a gente está empreendendo quando pega nos primeiros, nos primeiros valores, né? A gente vai criando ilusão e não sabe lidar com a parte financeira da empresa, com os impostos, né? Com os problemas que essa empresa com certeza te trará. Porque, e quanto mais você estudar e for preparado, melhor, menos sofrimento, né? Então, assim, de todo o meu coração... eu acho que a maior entrega que o meu coração quer fazer, e eu faço, é dizer assim, olha, independente de qualquer coisa, você pode se tornar vencedor. Assim como eu fui, independente das intempéries da vida, você pode se tornar vencedor e com seus méritos, com estudo, né, com estratégia, com dignidade, com honra, com coragem, é possível, né?
É possível se tornar um vencedor. Volto já do Céu Mendes. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redcom, tudo que é bom tem na Redcom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré. Voltamos com ela do Céu Mendes, que está entregando aqui uma mentoria particular para o Conte-me Tudo, Não Me Esconda Nada. Antes da gente encaminhar para as nossas falas finais do Céu, eu tenho que falar desse mais um projeto realizado. Há pouco tempo você esteve em São Paulo, né? Escritora. Pois é. Oficialmente, né? Oficialmente. Agora, porque eu escrevo, mas não tinha nada ainda lançado. Então, Quais de mim você procura é um tema de um projeto, né, que agora virou um instituto. A ideia do projeto da Kátia Teixeira, né, é uma mulher fantástica. A história dela é muito linda, né, e a ideia é fazer um trabalho para servir as mulheres que vivem em extrema vulnerabilidade social. Então, a ideia é ter... Os projetos já tiveram mulheres da educação, mulheres empreendedoras, e aí o meu foi... a minha participação é no Quais de Mim Você Procura, mulheres palestrantes. Então, nós tivemos aí, finalzinho, 28 e 29 de agosto, na Câmara Municipal de São Paulo, o lançamento. Tinham mulheres de todo o país, mulheres de divisa do país, com Paraguai, não sei quem, tem tanta gente maravilhosa, tantas histórias lindas. Como é que você se sente nesses meios? Olha, quando eu cheguei, eu levei minhas filhas para elas poderem vivenciar esses momentos, né? Para poder também fazerem boas escolhas para a vida delas, terem isso como um parâmetro, né? Um exemplo. Eu me senti, na verdade, assim, reconhecida. Né? Eu disse, poxa, uma história que eu eu nem contava muito, né? Mas que eu conto na minha cidade, conto na minha escola, conto nos meus trabalhos. Hoje eu estou aqui, vou contar para o país, vou contar para fora, que também vai, né? As edições vão para fora. E que legal, eu vou estar contando para pessoas que precisam ouvir histórias de superação, né? Eu até já contei várias vezes aos meus amigos mais próximos, minha família, que quando me convidaram para o projeto, eu disse assim, eu vou entregar tudo que eu tenho. Vou entregar tudo aqui. Em pouco tempo que eu escrevi demais, sofri, foi muito para diminuir, né? Anderson que o diga que... Mas eu vou entregar aqui o meu melhor. Eu tenho essa visão de que eu faço o que é possível, mas eu vou com o meu melhor, tá? Não fico no melhor do melhor, porque eu já tirei da minha cabeça a ideia de perfeição, porque não existe, né? Então nem vou sofrer com isso. E foi uma entrega tão linda do meu coração, que aí eu recebi as ligações das pessoas que leram, emocionadas e tal, e surgiram outras propostas, né, a partir disso. Mas eu entreguei, eu contribuí, né? Pretendo fazer o lançamento aqui na região, mas inicialmente a prioridade é atender essas mulheres, e lá já foi anunciado que uma demanda de uma quantidade significativa de livros estavam indo para os presídios femininos. E aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, essas mulheres que muito provavelmente não poderão assistir a minha palestra, elas vão escutar, vão conhecer a minha história daqui, né, deste lugar que eu estou. E que essa entrega foi de todo o meu coração. Do mesmo jeito da palestra que eu fiz aqui para os empreendedores, foi uma forma de honrar a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu disse, poxa, eu fui para Orlando, tem uma palestra que eu vendo para fora do país, vou para a Europa, agora esse próximo mês. Eu tenho 2 palestras em Lisboa, tenho uma em Barcelona, tenho outra em Paris. Tem uma revista da qual não posso falar agora o nome, mas que eu vou estar... Mundo, viu, gente? que eu vou estar fazendo parte, recebi o convite para contar nessa revista também de empreendimentos, a minha história. E vou também receber lá uma homenagem, né? Um prêmio que eu também não posso falar agora, não posso falar nada, só depois. Ela não está contando mais nada, contou até lá, não está contando mais nada. Então... Mas deixei off. E aí, tudo a partir da minha história, né? Eu até
fiquei pensando, e essa é uma escrita, é uma discussão, são projeções que a gente tá, poxa, onde é que a tua história pode te levar? E eu digo isso para os jovens, eu digo isso hoje, que eu vou palestrar para os meus alunos, como eu fiz quando eu voltei de Orlando. E quero dizer também para os empreendedores, onde é que a tua história, a história do teu empreendimento pode te levar? Será que você consegue se dar conta da grandiosidade dela? Será que você está agindo o suficiente com a capacidade que você tem, com a grandiosidade que a sua história tem, né, para você crescer no seu negócio, né? E aí, se você não consegue enxergar essas possibilidades, eu já faço o convite para a mentoria. Por quê? Porque a mentoria Acelere, ela tem 2 momentos. É um processo de autoconhecimento, onde a gente usa a ferramenta SOAR, né? Que é uma ferramenta internacional. E também, depois do desenvolvimento pessoal, aí vem o desenvolvimento empresarial. Isso partindo do pressuposto de que a minha empresa é a minha extensão. Então, eu já passei por muitos problemas emocionais e eu entendi que quando eu estava travada, era nesse mesmo lugar que o meu empreendimento estava. Quando eu estava triste, era nesse mesmo lugar que o meu empreendimento estava, que os meus colaboradores estavam. Quando eu comecei a me conhecer e a permitir que a minha vida fluísse com aquilo que eu tinha de potencialidade. Então, é o lugar que eu estou seguindo hoje com os meus colaboradores. Por quê? Porque hoje, infelizmente, a gente tem uma região que não é muito estudiosa, tá? Em comparação a outras regiões aqui nas proximidades da do Trairi. Uhum. Mas veja, o que a gente tem hoje no Trairi e que eu desejo muito que as pessoas cheguem um dia em que elas enxerguem isso. A gente oferece no interior um padrão de educação que se encontra na capital. As pessoas que vêm da capital, muito facilmente elas vão para a minha escola. Né? Por quê? Porque elas compreendem que o que elas tinham lá, elas não precisam sofrer. Elas têm um socioemocional, elas têm um bilíngue, elas têm um melhor sistema de ensino do país, que é o SAS, que inclusive agora está indo para fora. Ela tem um processo de educação empreendedora. Dentro do educação empreendedora, nós começamos a dar essas pinceladas de educação financeira. E o que a gente trouxe de mais novo esse ano é educação parental. Por quê? Inclusive, nós recebemos o convite do Pleno para sermos uma escola embaixadora do programa Pleno. E nós já estamos na labuta disso. Por quê? Vamos receber uma escola que vem nos visitar, né, para conhecer como é que a gente desenvolve o socioemocional, como é que a gente tem sucesso nisso. E você saber que você está no interior, com custo de vida baixo, com tudo pertinho de você, e você não precisa ir para uma capital, é muito confortável. É muito econômico. Então, é muito visionário você querer estar no interior entregando tudo que uma escola de uma capital entrega. O que é que eu tenho pena? Eu tenho muita dó das pessoas que não conseguem ainda conhecer a nossa proposta a fundo e ver que o que a gente promete, a gente de fato entrega. A gente tem um bilíngue de verdade, onde os meninos imergem todos os dias nessa aula. Estão imergidos todos os dias. A gente tem uma robótica educacional de verdade. A empresa que presta serviço para a gente é uma das melhores do país. Então, é igual um funcionário que eu tenho lá na escola, Leonide, ele disse: a senhora é muito corajosa, a senhora é doida. Eu digo, os dois juntos tá certo. Por quê? Porque essa é a minha entrega para Santa Cruz. Essa é a minha entrega para Santa Cruz. Tá? E eu espero muito, desejo muito que as pessoas vão entendendo essa entrega. O que eu acho mais bacana de tudo isso? Para além de todos esses diferenciais que eu citei, existe uma coisa na minha escola que eu primo, que é o quê? O amor, o respeito e a vontade que a gente tem de honrar o investimento que o pai faz no filho. Porque eu tenho certeza que você que tem seus filhos na minha escola, você acredita nisso que eu estou dizendo a você. Então, eu não posso ir para a minha escola e não honrar o que você acredita. Porque a minha escola está fadada ao fracasso se eu não fizer isso. E eu lido com o que tem de mais precioso na vida das pessoas. Que depois da vida dos pais, é a vida dos filhos. Então, eu não posso desonrar isso.
A gente falha? Sim, com certeza. Mas a gente tem muito desejo de acertar e a gente se corrige naquilo que é preciso. Eu não tenho nenhum problema de reconhecer minhas falhas, mas eu tenho muito interesse de saber em que eu estou falhando e tenho vontade de acertar. Então, uma mente determinada, um coração limpo e a vontade de fazer dar certo e de acertar naquilo que se faz, não tem crítica, não tem apontamento que vença. A gente vai lá e faz o que precisa e o que é possível ser feito e tá tudo bem. Tô nem aqui para as outras besteiras que alguém queira dizer, porque eu estou num lugar, num ponto de visão de muito bom senso e eu costumo dizer aos meus pais, eu não estou na minha escola brincando de casinha de boneca. Eu estou na minha escola para entregar o melhor que a gente pode fazer para a vida dos filhos de vocês. E quando eu estiver muito brava, quando eu estiver soltando a franga, ela pode ter certeza. É só para que eles deem certo. Quando eu estiver ciscando lá, é porque eu quero que eles deem certo. Tá? E eles recebem isso muito bem. Porque o amor, ele não precisa de ensaio. Ele é posto. Né? E é isso que a gente tem. E esse amor se estende para minha profissão, para as minhas entregas. Né? Fiquei muito honrada em saber que em 2020 eu estudei para ser palestrante. Dei muitas palestras de graça no final de 2020 aqui, João Ferreira, São Bento, as escolas, os CREARTE, onde tinha gente, eu tava Kaique. E a mesma emoção, eu digo muito isso a Gilmara, quando eu terminei a palestra do Dia das Mães, que o suor descia nas costas, que é uma performance danada, né? Era a mesma emoção, era a mesma satisfação, a mesma realização quando eu estava lá nos Estados Unidos terminando a palestra. Por quê? Porque aquilo que você determina como propósito, que é o que move o seu coração, você não tem preguiça de fazer. E você faz até de graça. Posso fazer um desafio? Pode. Olhar para aquela câmera e nos entregar uma palestra em 3 minutos. Eu quero ver o pessoal do podcast agora se arrupiar, como diz se arrepiar mesmo, aquele empreendedor que tá cabisbaixo, não tá mais acreditando no negócio dele, achando que acabou, o sonho morreu. Do Céu Mendes. Tá certo. Só não posso entregar a minha palestra, mas eu entrego o que é necessário para este empreendedor, né? Então, veja, você que é empreendedor, que pensa, né, que de repente você está num momento em que os resultados te deixam infelizes, em que os resultados muitas vezes te puxam, né, de um lugar que você acreditava que deveria estar ou que já deveria estar. Eu costumo dizer que a gente não parte do passado porque ele já foi. Ele está aqui apenas como um ensinamento. A gente não parte do futuro porque ele não chegou. A gente só consegue partir de um único lugar. Então, eu gostaria de te fazer um convite. Hoje, antes de dormir, que esse é um excelente exercício para o inconsciente que define 85% das nossas vidas. Antes de dormir, hoje, todos os dias, começa a entender onde é que você está. E não tenha medo. Não tenha vergonha. Saia desses padrões que eu acho, né? Era pra ter isso para abrir a lojinha, era pra ter isso para fazer isso. Eu costumo até dizer assim, não era pra ter nada, porque eu não tô falando em patê, não tô falando em comida. Eu estou falando que a gente pode partir do lugar que a gente está, com as condições que a gente tem, mesmo que nesse processo a gente precise abastecer esse avião em pleno voo. Então, naturalmente, no empreendimento a gente precisa abastecer um avião em pleno voo. Não é simples, não é fácil, mas o jogo não é sobre o que é fácil nem o que é difícil. Nem fácil nem difícil, é possível, né? Então, parta de onde você está, com as condições que você tem, mas tem um ponto muito importante. Nós não temos uma cultura de estudo para empreendedor, para os estudantes normalmente, né, comumente. Mas é importante estudar sobre aquilo que eu empreendo. Você não precisa ir para a escola, você precisa estudar sobre o que você empreende, né? E se você entende que você tem algo muito legal, que você pode fazer para servir as pessoas, para deixá-las satisfeitas, para atender às necessidades delas, comece a fazer com que você tenha. Saia dessa história de que tenham que montar... Olha, tem pessoas que abrem lojas belíssimas, não vendem nada. É uma derrota. Por quê? Porque na cabeça dele era abrir a loja chique.
não sabe nada de venda. Estude venda. Entenda as pessoas, né? E acolha seu cliente com aquilo que é possível de acolher, tá? Melhore seu serviço e seu produto. Pense sobre isso, né? Eu penso sobre isso o tempo todo. Então, se eu estou num lugar, eu estou conectado. O que é que isso aqui pode ser legal, que eu posso levar para a escola, posso alterar na mentoria? E é assim a dinâmica da vida. Mas eu também gostaria de deixar uma coisa muito clara. Muitas vezes não é só a autoestima das pessoas que estão ruins. Nós temos hábitos ruins. Nós temos hábitos de muita preguiça. Nós temos hoje hábitos de muita distração. Os brasileiros são um dos grupos de pessoas que mais se distraem em redes sociais, do ponto de vista de estar ou assistindo ou não sei o que lá, sem ter um horário organizado para isso. Então ele se perde. Se perde muita distração de jogo, de vícios. Então, o que eu acho que é muito legal hoje, para mim, que já passei por tantas dificuldades e ainda passo com outros desafios, mas passo. O que eu acho que é muito legal é a gente saber que todas as dificuldades que nós temos, nenhuma é maior do que a gente. A não ser que você permita. A não ser que você esteja muito fragilizado. Nenhuma dificuldade é maior do que você. E se nenhuma dificuldade é maior do que você tem recurso suficiente para enfrentá-las. Então, a gente pode começar de onde pode começar pequenininho. É muito bom começar pequeno, porque a gente saboreia o processo do crescimento, tá? Sobretudo, exercitem a humildade de vocês. Esta é uma época em que essas gerações, mas sobretudo as pessoas, independente de geração, elas têm se posicionado sem exercício da humildade. As pessoas humildes, de coração e de ato, não é de boca, de coração e de ato. As pessoas flexíveis, fácil de se adaptar às circunstâncias. Eu não tenho dúvida que são as pessoas que têm mais força nesse mundo, tá? As pessoas rígidas, elas quebram fácil. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar para além do que está ao seu redor. É só aqui. É o único ponto de visão, né? Então, que vocês sejam flexíveis, que vocês sejam adaptáveis, que vocês sejam humildes, que vocês entreguem as coisas com o coração, porque é muito bom receber as coisas que vêm do coração do outro, porque a gente conhece o que é de verdade, né? Estamos já no processo de muito crescimento da inteligência artificial. Eu voltei desses últimos congressos muito preocupada, voltei de coração pesado, mas tiveram umas coisas importantes que eu aprendi lá e que eu gostaria de compartilhar. Não dá para lutar contra a inteligência artificial. Ela é posta, ela é eficiente, tecnicamente ela supera muitas coisas humanas. Posto. Não vamos discutir sobre isso, não adianta lutar para querer um ser humano se sobrepor a isso. Porém, como a gente colocou no nosso desfile cívico, os seres humanos, eles precisam aprender a ser mais humanos. Para quê? Para que eles não se percam meio à inteligência artificial, sem desenvolver o pensar, sem desenvolver as condições humanas e sem viver, e para não viver desconectado das pessoas, tá? E não viver nessa superficialidade que a gente vive de pessoas, com todo respeito, papagaios que repetem frases de efeito e não sabem com profundidade, não analisa, não pensa, não cria o suficiente quando tem N recursos tecnológicos que pode favorecer. Então, as profissões do futuro, os negócios do futuro, que vão estar sob o efeito da inteligência artificial, eles precisam de pessoas mais humanas. Então, a galera que é jovem vai entendendo isso. Eu digo o tempo todo, procurem caminho de luz, procurem estudar, procurem ser estratégico, mas com honestidade, não para ludibriar as pessoas. Procurem entender de gente. Quanto mais eu entendo de gente, mais condições eu tenho de lidar sob essas duas perspectivas. IA, inteligência artificial e seres humanos. Por quê?
Do contrário, se isso de fato não acontecer, que isso me preocupa bastante, aí a gente vai ter um mundo caótico. Extremamente caótico, pessoas bitoladas, alienadas, viciadas, supérfluas demais, que nem se conectam consigo. Imagine com outro. Uau! Eu costumo carregar uma frase em relação a tudo que você falou. A palavra, ela convence, o exemplo, ela arrasta. Um empreendedor, ouvir de um empreendedor ensinamentos que você passou para cá é precioso. É precioso até demais. Nós aqui do podcast, eu me sinto honrada de estar aqui do outro lado, apreciando, sendo sua telespectadora. E eu tenho certeza que você de casa também amou. E eu quero lhe agradecer do fundo do coração por ter topado estar aqui com a gente, por ter se doado. A gente sabe que o seu tempo é precioso, o tempo de todo mundo é precioso. Mas o do Céu Mendes, essa mulher cheia de tarefas, mas você se teve a disponibilidade de estar aqui com a gente, deu essa aula e eu tenho certeza que as suas palavras, com certeza, impactaram muitas vidas. Então, eu só quero te agradecer de verdade. Obrigada. E você que está aí do outro lado, gente, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Conte-me Tudo, não me esconda nada. Ative as notificações para você não perder nenhum episódio. E eu te espero no próximo. Tchau. Apoio Risa Edutec, educação financeira e tecnologia do ensino. Aprenda a maneira correta de investir. Patroas Plus Chic, a loja onde as mulheres plus size podem se vestir como quiserem. Crearte, do berçário ao ensino médio, a escola para a vida toda. Redicom, tudo que é bom tem na Redicom. E Maré Móveis, 18 lojas sendo incomparável, sendo Maré.